Fala! Eu sou o Bruno Neres do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre continuidade em curvas. Bom, então imagina que a gente quer verificar a continuidade da função que define a curva sigma de t igual a t ao quadrado mais 1, em t igual a 1. Bom, antes de começar a calcular, vamos parar para pensar que o que a gente vai fazer vai ser muito parecido com o que a gente tinha em função de uma variável. Se a gente quisesse verificar a continuidade dela em um ponto, a gente calculava o limite, e se o limite existisse e fosse igual ao valor da função naquele ponto, então a função era contínua. O que a gente vai fazer aqui é bem parecido. Vamos ver como é que vai ser. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da função nesse ponto. Então, na verdade, a gente tem que calcular sigma de 1. Lembrando que sigma de t é igual a t e t ao quadrado mais 1. Então, como é que vai ficar sigma de 1? Onde tem t a gente coloca 1. Então, aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1, 2. Então, sigma de 1 igual a 1 e 2. Segunda coisa que a gente vai fazer é agora calcular o limite de sigma de t com t tendendo a 1. Como é que a gente faz esse limite? Bom, vai ficar limite com t tendendo a 1 de t e t ao quadrado mais 1. Onde tinha sigma de t, eu coloquei as suas componentes. Então, continuando, isso aqui vai ser igual ao limite de cada uma das suas componentes. Vai ficar limite com t tendendo a 1 da primeira componente, que é t, e aqui vai ficar limite com t tendendo a 1 da segunda componente, que é t ao quadrado mais 1. Então, calculando esse limite, quanto vai dar? Substituindo t igual a 1, a gente vai ter 1, e 1 ao quadrado mais 1 vai dar 2. Perceba que o limite que a gente encontrou é exatamente o valor da função para t igual a 1. Como esses dois valores aqui são o mesmo, então a gente diz o seguinte, que a função sigma de t é contínua em t igual a 1. Beleza? Então, sendo assim, a gente pode generalizar o que a gente acabou de fazer. Para sigma de t ser contínua em um t0, a gente precisa que sigma de t0 seja igual ao limite de sigma de t com t tendendo a t0. Mas encontrar esse limite é a mesma coisa que encontrar o limite de cada uma de suas componentes. Então, sigma de t é contínua em t0 se cada uma das suas componentes, no caso que a gente viu x de t e y de t, poderia também ter um z de t, também forem contínuas em t0. Tranquilo? Então, vamos ver agora um outro exemplo. Ele quer que a gente verifique a continuidade de sigma de t igual a 1 sobre t1, na verdade 1 sobre t mais 1 e t ao quadrado. Repare aqui que ele não deu nenhum ponto específico, então a gente vai ter que analisar para todos os valores de t. Então, vamos começar identificando x de t e y de t. Na verdade, se a gente for analisar o x de t, isso aqui é uma constante dividido por um polinômio. Então a gente sabe que isso daqui é contínua. Porém, como a gente tem uma fração aqui, a gente tem necessariamente que o t tem que ser diferente de quanto? Menos 1. Por quê? Porque senão o denominador se anula. Logo, a função não está definida para t igual a menos 1. Ou seja, se a gente não tem nem a função definida nesse ponto,
ela não pode ser contínua, porque a gente precisa que o limite exista e que seja igual ao valor da função nesse ponto. Então, se a gente não tem nem a função, a gente não pode ter que ela é contínua, beleza? Porém, para os outros valores, não tem problema nenhum. Então, o t tem que ser diferente de menos 1. Os outros valores ela pode assumir. Já na segunda componente, a gente tem t ao quadrado. A gente não tem nenhuma restrição aqui, certo? Não tem um denominador, não tem ln, não tem coisas desse tipo. Então, o t ele pode assumir qualquer valor pela segunda componente. Porém, a gente tem que juntar essas duas informações. Então, a gente pode afirmar que a função é contínua para t diferente de menos 1, beleza? Por quê? Para os restos dos valores de t, tanto a primeira quanto a segunda componente estão bem definidas. E a gente sabe que elas são contínuas, né? Um polinômio e uma constante dividida por um polinômio. Então, a função vai ser contínua para t diferente de menos 1. Tranquilo? Bom, e agora tem algumas propriedades que é sempre bom a gente saber. Então, se a gente tiver uma função σ1 de t e σ2 de t, sendo funções contínuas, a gente vai ter que a soma dessas duas funções também vai dar uma função contínua. A diferença entre essas duas funções também será uma função contínua. O produto escalar entre essas duas funções também é uma função contínua, assim como o produto vetorial entre essas duas funções também é uma função contínua. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!